Pouca gente sabe, mas existe uma lei distrital que estende o benefício do atendimento preferencial para pessoas com doenças consideradas crônicas e mães que estejam amamentando. A regra existe desde 2016, mas falta de fiscalização tem impedido o cumprimento da lei. Desde o final de 2016, a Lei 5.788 está em vigor e permite que pessoas com câncer, pessoas em tratamento de hemodiálise, com obesidade grave e mães que estejam amamentando também tenham prioridade em atendimentos. O problema é que nem todo mundo sabe disso. A gente não tinha conhecimento ainda. Bom saber. Não sabia. Achei que fosse só idoso e deficiente mesmo. Com a lei, os estabelecimentos, como supermercados, precisam se adaptar. O texto obriga os locais a colocarem placas avisando do novo grupo prioritário. Mas a lei não pegou e praticamente nenhuma empresa da cidade cumpre a determinação. Aqui no supermercado onde o Denilson é gerente, a placa foi colocada. Nós já estamos desde 2016 preocupados com esse compromisso com o consumidor. Então, para nós, era questão de respeito com a nossa clientela e também com o público que frequenta as nossas lojas. De acordo com o texto, era para doer no bolso de quem descumprisse essas regras. A multa pode chegar a R$10 mil. Depois de notificadas, as empresas têm 5 dias para fazer a adequação. Ainda estão previstas punições como suspensão temporária das atividades e revogação do alvará de funcionamento. Para esse professor de Direito da Universidade de Brasília, é preciso uma maior fiscalização dos órgãos responsáveis para que a lei possa vingar. Nós temos uma lei que só não vale efetivamente por falta de fiscalização. Essa lei alterou a lei anterior, ela no fundo estabelece regras que deveriam ser cumpridas, mas falta por parte do Distrito Federal uma cobrança da aplicabilidade da lei. Um dia depois de determinar o afastamento de 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, o presidente Michel Temer cumpre hoje uma agenda extensa e positiva. A ideia é tirar o foco de tantos temas negativos que o governo vem enfrentando. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Vamos conversar com a Renata. Muito boa tarde, Renata. Uma agenda extensa hoje aí do presidente, né? Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Logo cedo pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com um líder religioso, o que vem acontecendo nos últimos dias. Então, ele vem se encontrando, especialmente com pastores, que tem aí uma grande mobilização. Entre outros assuntos, o foco principal é a reforma da Previdência. Então, a ideia é mostrar para esses pastores a importância de aprovar a reforma da Previdência para que eles possam também conversar com os respectivos fiéis, falar para essas pessoas, para parte dessa população, sobre a importância de aprovar a reforma da Previdência. A votação está prevista para o dia 19 de fevereiro, o governo vem aí tentando conquistar esses votos, mas está marcada de fato para o dia 19 de fevereiro. E claro, convencendo a população vai ser mais fácil também convencer os parlamentares. Ainda hoje pela manhã, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia, nós temos inclusive essas imagens, de liberação de recursos para o ensino médio de tempo integral. Então você vê aí essa cerimônia que aconteceu agora há pouco, o governo liberou 406 milhões de reais, esse dinheiro vai ser dividido para os 26 estados e também para o Distrito Federal. Hoje existem aí 516 escolas de ensino médio funcionando em tempo integral, então a ideia é ampliar isso para 967 escolas. Paralelo a isso também tem a questão de Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho. A gente sabe que o governo vem enfrentando aí batalhas judiciais, vem entrando com recursos na Justiça, perdendo esses recursos para que de fato Cristiane possa assumir o Ministério do Trabalho. O próximo passo aí, o governo estuda, deve ser entrar no Superior Tribunal de Justiça para tentar conquistar aí esse aval do Judiciário. O fato é que o Judiciário está em recesso, Rodrigo, retorna no dia 2 de fevereiro. E aí, possivelmente, deve aguardar, ou não, claro que o governo tem pressa com relação a isso, mas pode ser que aguarde esse recesso para que tenha aí uma avaliação de todos os juízes. E, paralelo a isso, também foi publicado hoje no Diário Oficial da União o afastamento dos 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. A gente lembra aqui que no total são 12, mas aí tem essa recomendação do Ministério Público, inclusive, pode até ser, se o presidente Michel Temer não fizesse esse afastamento, que ele se responsabilizasse pelas irregularidades e ilegalidades cometidas por essas pessoas que comandam aí a Caixa Econômica Federal. E a gente vai ver agora como foi que tudo isso
aconteceu numa reportagem completa de Alex Guzmão. A atuação de executivos da Caixa Econômica Federal em esquemas de corrupção é investigada pelo Ministério Público Federal em Brasília. Com as informações obtidas, a Procuradoria da República pediu ao Palácio do Planalto, em dezembro, que os 12 vice-presidentes da Caixa fossem afastados. O pedido, no entanto, não foi atendido. O MP enviou à presidência na semana passada um ofício avisando que Michel Temer, caso não aceitasse a recomendação, poderia ser responsabilizado civilmente por atos ilícitos que venham a ser cometidos pelos vice-presidentes da Caixa. Na mesma semana, mais um alerta, desta vez da principal instituição financeira do país. Com base em dados do Ministério Público, o Banco Central recomendou o afastamento de 4 dirigentes. Uma auditoria interna da Caixa, conduzida por um escritório de advocacia, também encontrou evidências de que altos dirigentes do banco tinham relação com grupos políticos que dão sustentação aos executivos, o que representa grave risco à instituição financeira. O afastamento é por 15 dias, tempo que os executivos terão para responder às acusações. São eles: Deusdina dos Reis Pereira, vice-presidente de loterias; Roberto Desier de Santana, vice-presidente de governo; Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo; e José Henrique Marques da Cruz, de clientes e negócios. De acordo com as investigações, os executivos tiveram envolvimento em um esquema para liberar investimentos a grandes empresas, o que envolveria pagamento de propina. Apesar do afastamento ser temporário, é possível que os 4 vice-presidentes não reassumam os cargos na Caixa Econômica Federal. Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Cláudio. Será que os vice-presidentes eles podem voltar ou o afastamento é definitivo? Olha, tomara que seja definitivo e mais do que isso, né? O que o governo precisa fazer, o presidente Temer precisa fazer é extinguir essas 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal. Não há o menor sentido de aceitar indicações políticas para cargos numa instituição financeira com a história e também com a importância da Caixa Econômica Federal. Para você ter uma ideia, Gedel Vieira Lima foi vice-presidente da Caixa no governo Dilma. O Gedel Vieira Lima pode entender de dinheiro, como ficou demonstrado depois, mas certamente não entende de mercado financeiro. Portanto, para ocupar funções como essa, a Caixa Econômica tem um quadro de funcionários altamente qualificados e que podem exercer, inclusive, esse poder de comando na Caixa através das suas superintendências e diretorias que já funcionam regularmente. Vice-presidente, e ainda mais com indicação política, são desnecessários. Tomara que o governo extinga não apenas essas 4 vice-presidências, mas também todas as outras, as 12 vice-presidências. O Banco do Brasil também tem, viu? Umas 20. Agora a gente vai acompanhar aí as investigações. Olha, o governo do DF anunciou hoje que o sistema Corumbá deve ser entregue em agosto, 4 meses antes do que estava previsto anteriormente. A obra é considerada essencial para o fim do racionamento, completou 1 ano esta semana. Governadores do DF, também de Goiás, e ministros vistoriaram a área. Nesta manhã, o Rafael Porfírio estava por lá. A visita durou cerca de 2 horas. Os governadores Rodrigo Hollenberg e Marconi Perillo, acompanhados pelo ministro das Cidades Alexandre Baldi e o secretário-geral da República Moreira Franco, vistoriaram parte das obras do sistema produtor de Corumbá. A estação aqui em Valparaíso está com 78% das obras concluídas. Ela vai ser utilizada para receber e tratar a água captada no Lago Corumbá. A tubulação, com cerca de 14 quilômetros, também de responsabilidade da CAESB, está quase pronta. O governador Rodrigo Hollenberg falou dos benefícios para a população do entorno e do Distrito Federal, que depende da Bacia do Descoberto, com a conclusão dessa obra, prevista para o 2º semestre. Vamos ver. Para que vocês tenham uma ideia do que significa esse volume, hoje sai 3.200 litros por segundo em média da barragem do Descoberto para abastecer 2/3 da população de Brasília. E sairá daqui para Brasília 2.800 litros por segundo. Brasília terá mais uma unidade de captação e tratamento que vai resolver o problema de abastecimento pelos próximos 30 anos da nossa capital.
Mas, para o funcionamento da estação, é necessário que os outros 12 quilômetros de adutora e a estação de captação e bombeamento de água em Lusiânia fiquem prontas. A construção, de responsabilidade do Estado de Goiás, ficou parada 1 ano após o Ministério da Transparência apontar irregularidades na compra de materiais. Ela foi retomada em agosto do ano passado, após a autorização do Ministério Público Federal para a liberação dos cerca de 100 milhões de reais restantes. Mesmo com a continuação da construção, a obra ainda é alvo da Operação Decantação do Ministério Público Federal, que investiga desvio de dinheiro da Saneago. Segundo o governador Marconi Perillo, o foco agora é entregar a obra. O importante é que há um ajuste entre o governo de Brasília e o governo de Goiás para que no mês de agosto, provavelmente, a obra seja entregue. A gente vê essa obra, Cláudio, a gente lembra do governo Roriz ainda, né? Será que dá para acreditar que agora vai? Pois é, Corumbá, quando foi feito no governo Roriz, aliás, quebraram a SEB para fazer essa obra, foi anunciada, a propaganda oficial dizia que Brasília não teria problemas de abastecimento d'água por 100 anos. A gente viu que essa lorota não durou nem 20 anos e nós vimos aí que sofremos até hoje com problemas de racionamento de energia. O que a gente viu em Corumbá hoje, o que se assistiu lá, foram políticos tentando faturar politicamente, é claro, eleitoralmente, em ano eleitoral, dessa obra de Corumbá, quando, na verdade, eles precisavam, tanto os de Goiás quanto os de Brasília, pedir desculpas à população porque não fizeram isso antes. E o racionamento continua, né, Cláudio? Estão sem água hoje as regiões do Lago Norte, também Saã, Varjão, ainda Granja do Torto e setor de abastecimento, norte, condomínios do Jardim Botânico. Os moradores de Ceilândia Oeste, também Riacho Fundo 2, Recanto das Emas e os bairros Oeste, São Bartolomeu e Morro Azul, em São Sebastião, também estão no rodízio. Olha, a seguir, 10ª Vara questiona relatório de câmeras de monitoramento na casa onde Lúcio Funaro cumpre prisão domiciliar. O mapa indica que pode haver pontos cegos. O Band Cidade volta já.